Os futuros do milho começaram a ser negociados na Chicago Board of Trade em 1877 e representam o maior contrato de futuros agrícolas do mundo. Para os interessados na negociação de futuros de milho ou opções de milho, um pouco de conhecimento sobre este mercado pode ser proveitoso. Este módulo oferece uma visão geral do mercado de milho à vista, incluindo sua produção, transporte e utilização. O milho é cultivado em praticamente todas as regiões temperadas e tropicais do mundo, em condições que vão de abaixo do nível do mar a 3,5 quilômetros acima do nível do mar, das planícies áridas e semiáridas da Rússia e norte da África para as regiões subtropicais da Flórida. É cultivado em países com tão pouco quanto 200 milímetros de chuva anual, como Marrocos, bem como outras áreas com mais de 5.000 milímetros de chuva, como certas partes da Índia. A fase de crescimento varia do curto período em Quebec, de 5 meses, à temporada de 9 meses na Colômbia tropical. O milho é cultivado em quase todos os estados dos Estados Unidos, mas a produção é mais concentrada na parte central do país, chamada de Cinturão do Milho, Corn Belt. Cerca de 95% do milho cultivado é o milho dentado, que é chamado assim pela indentação do grão de milho causada pela redução de amido. Ele é cultivado extensivamente no Centro-Oeste e é negociado nos mercados à vista e de futuros. A plantação no Cinturão do Milho começa nos estados do Sul já em março, nos estados da região central do país no final de abril e é concluída nas áreas do Norte até o final de maio. O crescimento máximo é alcançado nas principais áreas produtoras de milho até o final de agosto. E colheita começa no início de outubro. Em meados de novembro, a maior parte do milho já foi colhida. Uma grande variedade de meios de transporte entra em cena quando o milho é transportado do campo na colheita para onde será finalmente usado. Ele é levado da fazenda para o armazém no interior do país de caminhão. De lá, é levado de trem a um consumidor doméstico. O milho que será exportado para fora dos Estados Unidos é levado do armazém para uma estação de transporte fluvial por caminhão ou trem, dependendo da distância. Apesar da popularidade do milho na mesa do consumidor, aproximadamente 47% da safra de milho dos Estados Unidos é utilizada para alimentação de animais. Outros 13% são exportados. O uso para alimentação humana é de 10%. E 30% da safra dos Estados Unidos é usada para a produção de etanol. O etanol é considerado um combustível líquido de baixo custo para transporte. Os moinhos secos nos Estados Unidos respondem por mais de 50% do etanol produzido no mundo, que são exportados para cerca de 50 países. Aproximadamente um terço do subproduto que é gerado pelo processo do etanol torna-se alimentação animal, na maioria das vezes na forma de grãos de destilador, alimentação de glúten de milho e farelo de glúten de milho. Embora apenas de 10 a 20% da produção de milho dos Estados Unidos sejam exportados, os Estados Unidos são o maior exportador mundial do grão. À medida em que a população mundial cresce e a demanda dos consumidores por produtos de carne aumenta, crescerá também a demanda por exportações de grãos para alimentação animal. Depois dos criadores de gado, o moinho molhado é o maior consumidor de milho nos Estados Unidos, transformando-o em amidos, açúcares, xaropes, óleos, álcool e ração animal. Em cada estágio da cadeia produtiva do milho, desde o plantio, o cultivo e a colheita, até o processamento e a exportação, cada participante do mercado enfrenta o risco de movimentos adversos de preços causados pelas peculiaridades do mercado e pela oferta e demanda. Os futuros e opções de milho oferecem um meio de gerenciar esse risco, bem como tirar proveito de oportunidades de lucro potencial.